Olá, já agradeço pelo convite. Eu sou Priscila e eu sou uma pessoa surda oralizada. Agora eu vou explicar como surgiu a surdez da minha vida. Então, próximo à data do meu nascimento, a minha mãe teve rubéola. Minha mãe estava tranquila porque era experiente e eu fui a sua terceira filha. O tempo foi passando e minha mãe percebeu que eu não interagia com ninguém. Eu sempre estava em silêncio. Ela procurou vários médicos e explicou que eu não fazia nenhum som, nem chorava, sempre estava quietinha. Naquele tempo, não tivemos como fazer o teste do pezinho, porque não era disponível para todos. Passado algum tempo, minha mãe desconfiou que eu poderia ser surda. Ela procurou vários médicos na cidade de Bauru, em São Paulo, na USP. Eu já estava com 1 ano de idade quando comecei a usar o aparelho auditivo e também a oralizar. Foi um período muito difícil na minha vida. Eu demorei muito para aprender a falar e fazer leitura labial. Foi com muito esforço. O aparelho auditivo não ajuda a ouvir da mesma forma que uma pessoa ouvinte. A minha perda auditiva do lado direito é profunda e do lado esquerdo eu não ouço absolutamente nada. Eu utilizo o aparelho auditivo como auxílio para ouvir sons altos, mas o som da voz das pessoas eu não consigo entender direito. No passado, eu usei o aparelho auditivo nos dois ouvidos e depois de 10 anos fiquei utilizando somente no ouvido do lado direito e me adaptei melhor. Quando eu estava com 7 anos de idade, minha mãe começou a procurar várias escolas comuns e, por eu ser surda, não aceitavam minha matrícula. Por isso, ela me colocou na APAE, porque lá era o único lugar que me aceitavam. Foi uma experiência para saber se eu iria gostar ou não, e eu não gostei. Fui somente durante 1 semana ou 4 dias. Eu não gostei daquele ambiente, porque ficava com medo das pessoas. Era muita briga entre os alunos e os professores, e também muita gritaria das pessoas, parecendo loucas. A professora brigava comigo e me deixava isolada na sala. Eu falei para minha mãe que não queria mais ir na APAE, mas mesmo não gostando, eu tinha que ir, porque era o único modelo de inclusão que existia. Até que fui matriculada em uma escola comum, mesmo com a idade diferente dos outros alunos. Eu enfrentei muitas barreiras na escola. Sempre fui deixada de lado e vivia sozinha no meu canto. Eu não aprendia nada, não conseguia ler, somente copiava. Houve um momento que eu já estava cansada e eu não queria ficar copiando as coisas sem entender.
Eu fiquei emburrada no canto e o professor me deixou de castigo e me obrigou a ficar na hora do intervalo copiando o conteúdo. Eu me esforçava muito para copiar aquelas coisas do quadro. Quando o barulho do sino soava para o intervalo, eu não ouvia nada e o professor fechava a porta e ficava bravo comigo porque eu chegava atrasada na aula. Eu ficava prestando atenção em tudo à minha volta. Observava as pessoas para perceber a hora do início do intervalo e do final da aula. Eu me lembro que estava com uns 7 anos de idade na escola e no decorrer do primeiro ao quinto ano, a minha vida sempre foi assim, excluída de todos. As pessoas me olhavam usando aparelho auditivo e me achavam estranha, me tratavam como uma pessoa doente. Elas não ficavam perto de mim, parecia que tinham medo e por isso não brincavam comigo. Eu sempre estava sozinha. Eu estudei do primeiro ao quinto ano na cidade de Palmas, em Tocantins. Depois do meu nascimento em Cuiabá, eu morei em várias cidades. Quando me mudei para Cuiabá, eu reprovei 2 vezes no quinto ano. Mesmo diante de todo o esforço que eu fazia para aprender e memorizar, eu não aprendia nada, pois a média escolar era diferente de um estado para o outro. Era muito angustiante, porque eu tentava gravar as coisas da minha cabeça como se fossem uma imagem de fotografia. No dia da prova, eu tentava lembrar as palavras para escrever, por exemplo, na disciplina de história. Sobre as embarcações e a escravidão, eu não entendia absolutamente nada.
Até o 8º ano, a única coisa que eu fazia era copiar o conteúdo. No ensino médio, foi ainda mais difícil. A sala de aula era cheia de alunos e o professor usava microfone para conseguir dar aula. Era somente oralização. Eu não conseguia nem visualizar o que ele falava. Então, durante o período escolar, foi isso que aconteceu. Depois disso, eu comecei a refletir sobre qual seria o motivo da minha diferença entre as outras pessoas. Eu fiquei questionando sobre isso por muito tempo, porque eu não conseguia aprender igual aos outros alunos. Após um tempo, fui fazer a prova do Enem e conheci uma pessoa que era intérprete de Libras. Eu nunca tinha visto alguém que falava pelas mãos. Assim, eu fui procurar saber o que era aquilo, e foi desse jeito que descobri que existia a língua de sinais. Isso aconteceu no decorrer do ano de 2009. Eu fiquei até o ano de 2012 procurando alguma universidade e locais que tivessem o curso de Libras. Demorou todos esses anos até que eu encontrei o Cassiês. Já estava com 24 anos de idade. Então, eu pedi para minha mãe ir junto comigo fazer a inscrição do curso de Libras. Naquele tempo, ela ainda não aceitava que tinha uma filha surda. Ainda assim, ela também fez a inscrição para me acompanhar no curso, mas depois de um mês desistiu. Eu continuei frequentando as aulas, fui aprendendo datilologia, os números, e foi um processo muito natural. No primeiro dia de aula, era como se aquilo fizesse parte de mim, por isso eu aprendi muito rápido. Já tinha outros alunos que ficavam desesperados porque não entendiam nada. Eu falava para eles se acalmarem e observar que eles iriam aprender.
Então, continuei treinando, estudando e logo depois eu fui convidada para trabalhar no Cassiès ensinando Libras. Naquele momento, eu fiquei surpresa porque eu achava que não estava pronta para ensinar. Mas o professor me incentivou e disse que eu tinha aprendido muito nesses 3 meses de curso. Então, eu fiquei trabalhando como instrutora de Libras. Já no ano de 2014, eu comecei a cursar Letras Libras na UFMT. Essa foi a primeira turma do curso. Eu fiz o vestibular e fui aprovada. No primeiro dia de aula, eu fiquei pensando se iria sofrer tudo de novo e se ficaria só copiando as coisas do quadro como foi no passado. Mas foi totalmente diferente, porque tinha o intérprete de Libras, o professor de Libras, havia o grupo de alunos surdos e o grupo de alunos ouvintes. Foi uma experiência incrível, muito legal. Eu não me sentia mais excluída e não sofria como era na escola antigamente, onde eu ficava só copiando o conteúdo. Eu consegui entender tudo e o meu desenvolvimento foi muito rápido, porque tinha o ensino da língua portuguesa escrita e Libras. Na sala de aula, havia interação dos alunos ouvintes e os surdos. Isso foi um facilitador. Por exemplo, os alunos surdos ajudavam com a Libras e os alunos ouvintes com a escrita das palavras em língua portuguesa. Esses anos de estudo e a convivência entre os alunos surdos e ouvintes foi muito importante para a aprendizagem de todos. Depois disso, o professor Anderson, ele é um professor com pós-doutorado e pesquisa sobre a língua portuguesa para surdos. O professor Anderson ensinava a língua portuguesa escrita e a língua de sinais e me convidou para assistir às aulas dele.
Foi nesse período, no ano de 2014, que eu comecei a aprender a escrita da língua portuguesa. Eu comecei a desenvolver gosto pela leitura, apesar de ter sido muito prejudicada pelo tempo perdido. Essa foi a experiência que mudou a minha vida, porque eu comecei a ter vontade de aprender cada vez mais. Eu já não tinha todo aquele sofrimento de ficar só copiando o conteúdo sem ter nenhum significado para mim. Eu pesquisava a escrita das palavras no telefone e aprendia o sinal em Libras. Tudo isso aconteceu com muito esforço e por isso eu aprendi rápido. No ano de 2018, eu concluí o curso de Letras Libras e logo em seguida comecei a trabalhar como professora de Libras na UFR em Rondonópolis. Trabalhei lá por 2 anos e foi uma experiência que aprendi muitas coisas novas. Em 2022, fui aprovada no mestrado, no grupo de estudos de linguagem. Já estou quase concluindo a pesquisa. Eu ainda tenho dificuldade, mas tenho certeza que se não tivesse aprendido Libras, continuaria sendo excluída da convivência com as pessoas. Foi essa interação com a comunidade surda que me ajudou a evoluir. Sobre a matemática, do primeiro ao quinto ano, eu até gostava das atividades de adição, multiplicação, raiz quadrada, operações de divisão. Mas depois do sexto ano, os conteúdos são trabalhados todos juntos, em forma de história. Por exemplo, a quantidade de areia que vai se usar numa construção. Eu não conseguia entender nada.
Eu preciso visualizar as imagens para compreender e ir resolvendo as atividades. Por isso, os conteúdos de cálculos e tabuada era fácil, porque eu enxergava os números no próprio lápis para treinar as respostas. Em relação à minha família, eles não sabem Libras, mas eles têm vontade de aprender, só que sempre estão ocupados com outras coisas. Quando estamos juntos, eu faço oralização, mas minha vontade é conversar com eles usando a língua de sinais, que é a minha forma de comunicação. E às vezes, eles falam muito rápido, então perco as informações e acabo me isolando. Desde os 10 anos de idade, eu uso aparelho auditivo, somente no ouvido direito. Não ouço nada no ouvido esquerdo. Por exemplo, não escuto nada de música, só percebo se tiver a legenda e se tiver no volume bem alto eu sinto a vibração. Mesmo se eu estiver num show, eu não entendo nada. Então, mesmo usando o aparelho, é diferente de uma pessoa ouvinte, porque eu só escuto alguma coisa se estiver bem perto. Eu não ouço o barulho de fogos de artifício, os passos de uma pessoa, o som de buzinas de carro, abrir e fechar de portas ou o som do jogo de raquete. Se eu tirar o aparelho, eu não escuto absolutamente nada. Sobre a diferença entre pessoas surdas, é uma situação bem problemática. Eu acredito que isso depende muito de como cada surdo se sente. Por exemplo, existem surdos que se consideram deficientes auditivos. Outro surdo não ouve nada e nem oraliza. Há surdos que ouvem um pouco e oralizam. Então, não há uma única maneira de ser surdo. O importante é cada um dizer como é seu jeito e respeitar. No meu caso, eu sou uma pessoa surda e tenho orgulho disso. Eu gosto de conversar com pessoas iguais a mim. Gosto de estar envolvida com a comunidade surda. Outra coisa é em relação às famílias que apoiam ou que escondem os seus filhos surdos e acham que o filho é doente e não vai aprender nada.
E isso não é verdade. Eu acredito que não existe uma maneira única ou certa de ser surdo. A história da minha vida é uma prova disso, porque eu sou surda desde pequena e não sabia nada sobre Libras e nem questões de identidade. Quando me levaram para estudar na APAE, eu não queria ficar lá. Eu reclamei até que um dia a minha mãe respeitou a minha vontade. Então, a surdez é diferente para cada pessoa. Existem os surdos que usam o implante coclear e outros somente o aparelho auditivo. A diferença é que para fazer um implante passa por uma cirurgia e com o aparelho auditivo não precisa de intervenção cirúrgica. O que eu posso dizer é que cada um tem liberdade de escolher como se sente melhor e isso precisa ser respeitado. Quando a pessoa já nasce surda, eu acho que deve ser mais difícil, porque não sabe o que é o som das palavras. Já no meu caso, eu ouço com um pouco do ouvido direito com o aparelho auditivo, então meu desenvolvimento foi diferente. Mas do ouvido esquerdo eu tirei o aparelho, porque só ouvi um barulho horrível que parecia com um ruído de televisão quando sai do ar. Outra comparação é com as pessoas cegas. Tem diferença das pessoas que nascem cegas. Elas nunca enxergaram que é uma árvore e as cores. Já tem outras que perderam a visão depois de um tempo e precisam reaprender a viver. São outras experiências, porque elas já sabem o que é um cachorro, já viram um mar e sabem o que é um prédio. E isso é semelhante com as pessoas surdas.